Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora das eleições via Discord do Nepal, né? Vocês sabem, o Nepal teve uma grande revolta recentemente, entre outros motivos, porque a internet foi cortada lá, vários dispositivos de redes sociais foram proibidos no Nepal. Então a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Na verdade, começou com um post criticando os filhos de oficiais do governo que eram ricos. Então o Nepal é um país pobre, muito parecido com o Brasil, né, em termos de pobreza, mas os filhos dos ministros e de outras pessoas do governo, ricos e coisa e tal, ostentando joias e coisas valiosas, né? Isso chamou muita atenção, aí fizeram um post na rede lá do Nepal com esse tipo de informação. Aí proibiram as redes sociais, porque, né, esse pessoal não queria que expusesse os filhos dos ministros. Vocês sabem, eu acho que expor filho de alguém realmente é chato, porque a culpa é da pessoa, não é do filho dela, né? Mas, de qualquer forma, quando proibiram as redes sociais lá, o pessoal se revoltou, causou uma dor de cabeça danada, causou uma revolta enorme ali, e o governo caiu, né? O primeiro-ministro fugiu e coisa e tal. E aí, o mais engraçado dessa história é que eles fizeram uma eleição via Discord, tá? Fizeram um server, né? Um fórum no Discord com 145 mil pessoas. O Nepal é um país que tem 30 milhões de habitantes, então uma pequena fração da população do Nepal fez esse Discord e elegeram a primeira-dama a temporária, tá? A governante temporária, né? Então, a primeira-ministra Sushila Karki, essa moça aqui foi eleita como a primeira-dama temporária. Ela vai ser encarregada de chamar eleições para, né, retomar o governo lá do Nepal. Vamos entender esse caso aqui, porque tem duas coisas interessantes dessa história aqui. Bom, a primeira coisa é a saída de fazer isso via Discord, né? Bem interessante isso, porque o Discord tem essa ferramenta. A gente sabe que pode votar lá as coisas, né? Pode decidir as coisas no Discord. E uma outra pergunta, por que a gente não faz isso aqui no Brasil também, né? Assim, por que a gente precisa de um congresso para representar o povo brasileiro? Será que não era melhor os brasileiros votarem diretamente, né? A chamada democracia direta é uma realidade, aconteceu em vários lugares do mundo. Aliás, a Grécia Antiga, né? Que é o país onde começou esse negócio de democracia, a principal forma era a democracia direta. Por que não é assim? Por que agora que a gente tem mecanismos eletrônicos para votar, por que a gente não vota tudo a gente mesmo? Essa notícia foi sugerida por Eu e a Light num Quarto Escuro, Rumble 2 A Missão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Veja bem, a democracia começou na Grécia Antiga com as eleições eram todas pessoais, eram todas funcionavam com todo mundo votando, não tinha representantes do povo, né? O pessoal ia na Ágora, né, que era a praça principal lá em Atenas. Aliás, você sabe, eu tive em Atenas há pouco tempo atrás, visitei lá a Ágora, o Partenon, aquelas coisas todas, muito bacana a história toda lá, né? E começou a democracia assim, o povo decidia as coisas, né? Começou justamente depois de governos em que eram acusados de muita corrupção, que o líder do governo roubava muito para ajudar os seus amigos, e o pessoal decidiu que não, vamos todos nós aqui sentar e a gente decide as coisas aqui. Né? Um governo comandado pelo povo através da Ágora. Né? A Ágora era a praça que tinha lá e o pessoal ia lá e votava. Né? Então, por que a gente não faz isso hoje em dia? Né? Porque, veja, é lógico, se você pensasse, sei lá, 50 anos atrás, 100 anos atrás, isso seria impossível quando surgiu a democracia moderna, né? Por que existe Congresso? Por que existe representação popular? Porque seria simplesmente impossível, a coisa de 100 anos atrás, que as pessoas todas de um país votassem diretamente. Simplesmente não tinha como, você não tinha mecanismos para fazer isso. E o quê? Cada um escreveu uma cartinha, pô, né? Uma coisa complicada pra caramba, né? E por isso que surgiram os congressos. Os congressos você elegia um representante da sua região, um representante, alguém que iria representar você nesse congresso, e aí essa pessoa iria para o congresso e representa aí, né, o povo. Essa é a ideia do congresso, né? O congresso está lá para representar o povo brasileiro. É por isso que eu falo para vocês que, do ponto de vista democrático, a instituição mais importante de todas é o Congresso. Não é o executivo, não é o judiciário. O judiciário deveria ser um órgão técnico, é um absurdo o que está acontecendo com o judiciário brasileiro, que está se tornando político. O executivo é um órgão político, é verdade,
mas em tese ele é um órgão que só tem uma pessoa, só tem um presidente, né? Então acaba você tendo o problema de que, é lógico, esse presidente não representa da melhor forma a população brasileira, né? Basta ver que na eleição 49% dos brasileiros votaram no Bolsonaro, não votaram no Lula. Então, de repente, o fato de só ter um cara ali é um problema. O Congresso não. O Congresso você tem uma coisa mais equilibrada, porque você pegou ali, você pegou a representação de todos os brasileiros. Então, o Congresso é o mais importante de tudo. O Congresso serve exatamente para representar os brasileiros, representar o povo brasileiro. E assim é em todos os países do mundo, né? Você tem o Congresso, na verdade, essa ideia de Congresso surgiu na Inglaterra, e originalmente era um congresso só dos ricos, do pessoal que tinha dinheiro, e a ideia era essa mesmo, porque quando surgiu o parlamento inglês, também não tinham mecanismos para as pessoas votarem, então as pessoas mandavam representantes para votar em Londres, né? E dessa forma foi. Lá nos Estados Unidos também surgiu assim, o congresso e coisa e tal, então beleza. Assim, funciona muito bem. Mas o que a gente observa aqui no Brasil, né? Eu não sei se a sua conclusão é a mesma que a minha, né? É verdade, os congressistas foram eleitos para representar o povo, mas muitas vezes eles pensam muito mais neles mesmos do que no povo, né? E isso não é uma coisa estranha de acontecer, porque para pensar, né? Todo ser humano tem essa tendência de pensar muito mais no seu problema do que nas outras pessoas, né? Acontece com todos nós isso, né? Então, assim, o que acaba acontecendo é isso. Quando um deputado vota, por exemplo, aceitando dinheiro do Lula, né, a gente está com esse problema agora, né? A oposição quer votar anistia para o Bolsonaro, porém o Lula já liberou um monte de dinheiro para um monte de deputado. Aí o deputado pensa assim, pô, caramba, com esse dinheiro que o Lula liberou, eu posso fazer uma ponte lá na minha cidade, né? Fazer uma ponte ou fazer uma obra qualquer na minha cidade, e aí eu ganho voto pra caramba. Então é melhor eu desobedecer agora o pessoal, né, votar com o governo e ganhar esse dinheiro para eu fazer a ponte lá na minha cidade, coisa e tal. É um absurdo isso, porque o cara tá saindo do papel de representante do povo brasileiro e está representando o próprio interesse dele, né? Tudo bem que o interesse dele é se eleger novamente. Em tese, as pessoas se reelegem quando realmente obedecem, né, o mandato do povo, mas a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, o povo tem uma memória curta, então essas coisas continuam funcionando. As pessoas acabam, né, votando nesse negócio. Então, aí pega um exemplo extremo, como o Nepal, em que, né, o governo caiu, todo mundo fugiu do país, porque, né, quebrou tudo, vocês viram, eu já fiz o vídeo aqui, mostrei. E aí como é que você continua o governo agora? Né? Então o pessoal reuniu, formou um grupão no Discord com 145 mil pessoas e votaram e elegeram a Sushila Karki, essa moça aqui que vai assumir o país temporariamente, é muito importante notar isso. Ela não foi eleita para um mandato normal, ela vai chamar novas eleições, e aí vai fazer as eleições e coisa e tal, e aí vai eleger, né, a pessoa que realmente vai ser o representante. Isso daqui, olha só, por que fizeram isso? Porque foi uma forma de dar uma resposta para o povo. O povo estava revoltado e o governo queria que o povo parasse de revoltar. Porque para pensar, podia pegar qualquer pessoa para ser essa governante temporária, né, para restaurar a democracia lá no Nepal. Mas eles preferiram fazer isso nesse Discord, porque essa é a função das eleições. A função das eleições é apaziguar a população. Sempre foi assim em toda eleição. O pessoal acha que não, que o papel é esse, né, definir quem vai ser o presidente. Não, o papel é apaziguar a população. São as pessoas votarem e entenderem que o seu voto foi considerado. E se ganhou o outro lado, bom, paciência, eu votei, mas o outro lado ganhou, então paciência, a vida é dura, vida que segue, né? Eu digo isso porque o que eu tenho sentido aqui no Brasil é que a eleição aqui no Brasil meio que perdeu esse papel, né? Vocês estão vendo que, né, ultimamente o pessoal não tem acreditado muito nisso, muito por culpa do Alexandre de Moraes, como eu já expliquei outras vezes, por ele ter justamente tratado a eleição como um veredito absoluto que não pode ser contestado, não pode ser questionado, não pode ser nada, né? Mas enfim, o que eu quero falar nesse vídeo aqui não é nada disso. Não quero criticar o Alexandre de Moraes, eu quero perguntar para vocês o seguinte: por que a gente não faz isso? Por que a gente não cria um grande grupo de Discord no Brasil, bota 210 milhões de pessoas, sei lá quantas pessoas tem no Brasil, bota todo mundo lá, e a partir de agora, precisa votar aumento de imposto. Vamos lá, vota aí, galera, aumento de imposto. Porque o Lula, ele pode comprar os deputados, né? Ele dá dinheiro para os deputados e compra os deputados. Ele não teria como comprar 210 milhões de pessoas, porque o dinheiro que ele ia gastar para comprar essa galera toda ia ficar mais caro do que o aumento de imposto. Então, não seria uma maneira de você resolver este problema, né? Você conseguir resolve esse problema. Você bota todo mundo para votar nisso daqui
e aí pronto, não tem mais, não precisa mais de deputado. Cada brasileiro vai lá e vota no seu aplicativo, no Discord, ou o que quer que seja, né? Bom, é lógico que isso tem alguns problemas, né? A primeira coisa é, quem garante que esses 145 mil pessoas aqui são realmente pessoas representativas do Nepal, né? Porque lembra, o Nepal tem uma população de 30 milhões de pessoas. 145 mil é uma pequena fração dessa população, né? E quem garante que não tem a mesma pessoa duas vezes? Você sabe que na internet você criar múltiplas identidades é relativamente fácil, né? Mais de um e-mail, porra, muito fácil. Quem garante que alguém não votou duas vezes, três vezes nessa história, né? Então, o primeiro problema que você tem é que no Discord, de forma geral, você não tem garantia de que os votos representam mesmo as pessoas. Ok, lá no Nepal funcionou, eles elegeram a mulher, ela vai tomar posse, vai convocar eleições e coisa e tal, mas isso não seria uma solução razoável para outros países, particularmente para o Brasil, que é um país muito grande, coisa e tal, e que é cheio de gente esperta aqui no Brasil, um pessoal esperto pra caramba, adora fazer uma esperteza, né? Então, seria um problema isso aqui no Brasil. Mas tem outros problemas também, tá? Porque o Congresso vota um monte de coisa, e a verdade é que a maior parte das pessoas não tem tempo para ficar estudando cada projeto que tem no Congresso, né? A verdade é essa, né? Volta e meia eu faço vídeos aí, olha só, tem a lei tal assim, olha só, tem esse artigo aqui, esse negócio. Cara, isso me toma um tempo do caramba, bicho. Tem que sentar, ler a lei, entender o contexto, entender onde é que aquilo está ligado com outras leis anteriores. Isso toma tempo, cara. Não é uma coisa assim rápida, você lê a lei e saber o que ela significa. Até porque a maior parte das leis, o pessoal coloca um título bonitinho, né? Lei para a liberdade de expressão e proteção da internet no Brasil. O que faz a lei? Censura. Faz censura todo mundo, entendeu? O nome da lei não quer dizer que ela vai fazer aquilo que ela diz que faz, né? Você tem que ler a lei, tem que entender o contexto dela, tem que entender. E a maior parte dos brasileiros não vai fazer isso, né? E aí, qual que é o risco dessa história? Você criar justamente grupos de influência muito fortes que vão advogar por determinadas coisas ou vão enganar a população em determinado momento e vai dificultar você aprovar uma lei séria. Né? Além disso, tem outros problemas também. Tem algumas leis que envolvem sacrifício da população, mas que são necessárias para o país. Né? Então, por exemplo, investimento em militar. Ninguém quer investir em militar. Por quê? Porque não ajuda a minha vida, não ajuda a sua vida, não ajuda a vida de ninguém. Mas a verdade é que se você não investir em militar, não tiver uma força militar, não tiver um exército, coisa e tal, daqui a pouco o país é invadido. Né? Ou seja, é o tipo da coisa que se perguntar para qualquer um, tu quer gastar dinheiro comprando tanque? Não quero comprar tanque, não, negado, não quero comprar tanque. Mas uma hora pode chegar um negócio aí e dar uma merda federal aqui no Brasil. Então, existem alguns problemas com isso. O primeiro problema é que as pessoas não vão estudar as leis como deveriam, né? Em tese, um deputado deveria estudar as leis melhor, né? Ele deve ter uma equipe ali para estudar as leis, então, em tese, ele faz isso melhor. Eu tenho minhas dúvidas se faz mesmo, tá? Eu acho que a maior parte dos deputados caga completamente para a lei. Entende menos a lei do que a gente aqui em canal do YouTube, mas né, em tese seria isso, você deveria estudar a lei para, né, saber se vai votar a favor ou contra. Outra coisa é isso, é aceitar uma lei que não é assim tão popular, não é uma coisa que melhora a vida do povo, mas que é importante para o futuro. Isso é impossível, em tese é possível que exista uma lei nesse sentido, então seria importante também, né? E a outra coisa é que, vamos combinar, né? Brasileiro, na média, não é uma pessoa assim, muito brilhante, né? A maior parte das pessoas tem assim, não tem a cultura toda necessária então, e acabar confiando em visão de outras pessoas. Você já imaginou o poder que é ter jogador de futebol e artista nesse caso? Porque o artista falando, sei lá, Cláudia Leite, sei lá, uma artista famosa, eu não conheço artista famoso, falou que não, que tem que aprovar essa lei porque ela é maravilhosa, porque ela vai ajudar os artistas no Brasil. Por favor, meus fãs, votem nessa lei. Ia ter gente pra caramba votando na porcaria da lei. E a lei pode ser uma bomba, né? Pode ser uma lei de bosta, né? Então, assim, esse negócio de democracia direta, eu acho que não é uma panaceia, não é uma coisa que resolve todos os problemas. Vamos abandonar o Congresso e fazer todas as leis, porque tem questões assim que eu acho que são complicadas. Por outro lado, tem algumas questões que eu acho que precisariam ser votadas dessa forma mesmo, tá? Porque o que eu acho que é um absurdo que existe hoje em dia é o fato de que o Congresso vota coisas que afetam o Congresso. E aí eu não acho que seja certo isso. Eu acho que não pode. O Congresso só poderia votar coisas que não afetam o Congresso. Porque se o Congresso vota coisas que afetam o Congresso, é lógico que eles vão ter interesse de votar naquilo que é melhor para eles, né? Aumento de salário de deputado, pô, não poderia.
Aí, por que esse tipo de coisa não é votação popular? Então, tipo assim, não estou dizendo que tudo seria votação popular, porque eu entendo que tem coisas que não são ideal, que as pessoas não vão estudar o caso, não vão querer entender, coisa e tal. Mas, tipo, aumento de salário de deputado tinha que ser votado pelo povo, porque não é o povo que emprega os deputados. Então, aumento de verba para gabinete de deputado tem que ser votado pelo povo. Minha proposta é essa: a gente cria um grupão no Discord, bota todo mundo para votar essas coisas e pronto. E isso a nível federal, né, e nível municipal também. O vereador quer aumentar o salário dele do prefeito. Só vota se tiver, só prova se tiver voto do povo ali. Coisas que beneficiam as próprias pessoas que estão ali não podem ser votadas por motivos óbvios. Você votar... imagina você ter a possibilidade de votar se você quer aumento de salário. Pô, você falir sua empresa. O tempo todo não quero aumento. Lógico, todo mundo, né, pensa assim, né? Aí você pode falar assim, mas você não falou, Peter, que tem um problema que o Discord, você não consegue saber se a pessoa é ela mesma, coisa e tal. Pois é, o Discord não dá, mas olha só. Existe um aplicativo chamado e-Título, que é um aplicativo feito pela TSE, que já é mais ou menos isso, tá? Aliás, existem até estudos para que esse aplicativo seja usado para votação real. Você já pode justificar seu voto pelo e-Título, por exemplo. Ele já tem uma certa garantia de que você está ligado àquela pessoa, né? Que está ligado àquela situação. E aí, olha que coisa. Pode usar isso para esse tipo de voto. Então, de novo, eu não estou propondo a democracia direta de tudo, porque eu acho que seria inviável por esses motivos que eu falei. Tem casos em que você precisa estudar a lei para saber se vota ou não. Isso ninguém vai fazer, ninguém tem tempo para fazer isso. Você teria situação de leis que eventualmente requerem algum sacrifício, ninguém queria votar nisso daí. E, enfim, tem alguns problemas nessa história, né? Mas eu diria que para algumas coisas particulares, como aumento de salário de funcionário público, aumento de salário de vereador e coisa e tal, seria uma boa escolha isso daqui. Bota tudo pro e-Título, pô. O pessoal vota, entra lá no e-Título, funciona esse aplicativo. Você pode instalar no seu celular, pode ir lá se autenticar. Você vai ver, ele vai pedir uns dados lá. Só se você tiver um título de eleitor válido que você consegue ter o e-Título, você poderia fazer esse voto lá. Isso e várias outras consultas populares poderiam ser feitas de forma muito mais fácil nisso daí, né? Eu não acho que isso seja adequado para votação para presidente ou para deputado, porque existe o risco de compra de voto, né? Se você está votando no seu celular, você está vindo aqui, não, vou votar aqui no meu... Você pode vender seu voto. Você chega o seu cara do lado aqui e fala, não, estou votando aqui, pronto aqui. E aí isso seria complicado, né? Aliás, tem uma saída para isso também, você sabe, né? Para evitar a venda de voto em aplicativo de celular, que funciona da seguinte maneira: você pode votar quantas vezes você quiser, só o seu último voto que vai ser válido. Entendeu a parada? Se alguém quer comprar seu voto, fala, você vai votar a favor do aumento de salário para os vereadores. Pois não, me dá aí 100zão, tá aqui, votei, Votei aqui aumento de salário de vereador, tá votado, yes, confirma, pedi, confirmou. Aí depois, de noite, você vai lá em casa e fala, não, olha só, não, voto não, e confirma de novo e acabou a parada. Então tem essa possibilidade. É lógico que aqui no Brasil o pessoal ia confiscar o celular das pessoas para só devolver depois da votação. Você sabe como é que essas coisas aqui é tudo uma bagunça. Mas fica mais difícil, fica mais complicado. O cara já não vai querer vender barato o voto dele, porque vai ter que ficar com o celular com o cara que comprou o voto e coisa e tal. Então, assim, já vai ser uma coisa mais complicada, entendeu? Então, assim, já encareceu a compra de voto pelo candidato. Então, essa é a proposta. Eu acho que a gente podia nepalizar o Brasil nesse sentido, né? Não nepalizar no sentido de quebrar as coisas todas, porque eu já falei para vocês, isso não resolve nada. Mas nepalizar nesse sentido aqui eu acho interessante, hein? Eu acho interessante, dá para fazer. Teoricamente, tecnologicamente dá para fazer. Precisa de deputado com coragem para botar isso para votar lá no Congresso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.